Olá, eu começo a Expressão Nacional com um trecho do livro As Políticas Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil, 120 anos após a abolição, o livro publicado pelo IPEA. Pobreza se enfrenta com um conjunto amplo de políticas de cunho universalista, tendo como pano de fundo o crescimento econômico e a distribuição mais equânime da riqueza. Racismo, preconceito e discriminação devem ser enfrentados com outro conjunto de políticas e ações. Conjunto esse que, infelizmente, ainda está por se consolidar. Esse trecho do livro está nas conclusões, escrita pelo economista Mário Teodoro, e eu agradeço para esse convite para esse debate. Nós vamos receber aqui a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, Tatiana Dias Silva, pesquisadora do IPEA, e Ezequiel Roque, do Espírito Santo, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Você, como sempre, é nosso convidado. Participe pelo nosso WhatsApp, 61 99 620 2573. Senhores, as principais perguntas do nosso debate hoje são: quais são essas políticas e ações a que se refere o Mário Teodoro na conclusão do livro? E o que fazer para consolidá-las? É claro que a questão do racismo pode ser abordada sob várias óticas. A questão da educação, da renda, da saúde, da violência são algumas delas. Mas a pandemia do coronavírus, sem dúvida, trouxe à luz uma informalidade que parecia ter sido normalizada por anos de crise econômica. E as filas do Corona Voucher deixaram muito claro que a pobreza no Brasil ela é negra. Então, vamos começar pelo viés econômico. E a gente vai ver uma arte que foi produzida pelo IPEA, a partir de dados do IBGE, que mostra o quê? 34,6% dos informais no Brasil são brancos, 47,3% são negros. E essa desigualdade, ela é verificada, essa predominância de pessoas pretas e pardas na informalidade, ela é verificada em todas as regiões do país. Mas ela é, sobretudo, chama muita atenção nas regiões Norte e Nordeste, onde mais da metade da população brasileira vive na informalidade, 61% na região Norte, 57%, quase 58% na região Nordeste, e nessas duas regiões também mais da metade da população vive na informalidade é negro, quase 52% no Norte do Brasil e 52% na região Nordeste. Existe um outro dado em relação à economia, que eu quero trazer aqui para a gente conversar também, que é a questão da pobreza. O Banco Mundial ele tem dois critérios para classificar a pobreza. Nos países mais pobres, a pobreza é quem vive, pobre é quem vive com menos de US$ 1,90 por dia. E nos países um pouco mais ricos, e o Brasil está nessa categoria, é quem vive com menos de US$ 5,50 por dia. Então, o que a gente observa? US$ 1,90 é algo em torno de R$ 10, R$ 10,50, e US$ 5,50, cerca de R$ 30,30 por dia. E o que a gente observa? Que no Brasil, quase 9% da população negra vive com menos de US$ 1,90 por dia, mais do que o dobro do percentual identificado na população branca. Quando a gente vai para o critério de US$ 5,50, a gente observa que quase 33% dos negros no Brasil estão nessa situação, mais uma vez, mais do que o dobro da população pobre, da população branca. Então, eu quero, antes de começar exatamente o nosso debate, chamar a atenção de que a população indígena não aparece nessa estatística, do IBGE, desses quadros que foram elaborados pelo IPEA, porque, em função da quantidade da população indígena, que é menor, bem menor, então só estatisticamente, não significativa, por isso que não aparece nesses dados.
Eu começo a nossa conversa com a Tatiana Dias, do IPEA. Tatiana, eu gostaria de ouvir em relação a esses números que eu apresentei, esses dados, e colocar mais um fator. Quando a gente calcula o crescimento médio do Brasil, do PIB brasileiro, na primeira década deste século, o Brasil cresceu, em média por ano, 3,72%. Quando a gente olha a segunda década desse século que nós estamos, nós temos até 2019 0,7% de crescimento, menos de 1%. E quando a gente observa o que deve acontecer nesse ano, as projeções para esse ano em função do coronavírus, a gente vai chegar facilmente a um crescimento médio anual negativo nessa década. Ou seja, a gente vai ter mais uma década perdida. A gente teve na década de 1980, século passado, e vamos ter agora mais uma década perdida. E eu queria que você avaliasse também para a gente o impacto que isso pode trazer para a população negra. Porque a pobreza, quando isso acontece, o Brasil como um todo, né, empobrece. Mas, assim como acontece na inflação, a inflação atinge de forma mais forte, mais efetiva os mais pobres. Eu tenho a impressão de que isso deve atingir de forma mais forte, mais efetiva a população negra. Gostaria da sua análise. Seja bem-vindo. Obrigada, queria agradecer mais uma vez, bom dia a todos e a todas, agradecer mais uma vez a vocês pelo convite de estar aqui nesse debate. Bom, a frase que vocês trouxeram do Mário Teodoro, ela traz bem a necessidade de dois conjuntos de políticas, né? De políticas universais, a gente pode falar aí no decorrer do programa, que estejam sensíveis e atendam sobre as desigualdades também raciais e as políticas efetivas de ações afirmativas. Esses dados que vocês apresentam no início, eles mostram muito bem que a população negra ela já vem de uma situação muito, né, antes de falarmos em pandemia ou de redução e desaceleração do crescimento econômico, ela já vem de uma situação muito mais precária, né? Principalmente se a gente vai olhar os dados de mercado de trabalho e de renda. Esses dados eles dizem respeito ao percentual que se apresentou, eles foram apresentados também de uma forma bem didática pelo IBGE no final do ano passado, no encarte sobre desigualdades raciais. E é bem interessante porque ele vai concentrar uma série de dimensões das desigualdades. Então, por exemplo, quando você vê que, como vocês apresentaram, que 34% da população que se declara branca, ela está no grupo dos informais, e 47% dos negros, né, das pessoas ocupadas, que se declaram negras. Então, praticamente metade da força de trabalho negra ela está na informalidade, né, 47%. E reforçando esses dados também que vocês apresentaram regionais, que é estarrecedor você identificar que 60% dos negros ocupados, por exemplo, na região norte, eles estão em ocupações informais, ou quase isso, né, 57,8% na região nordeste. Então, a gente já vem de uma situação de indicadores, mesmo que tenhamos tido políticas de distribuição de renda avançada em alguns pontos nesse sentido, mas mostra que a gente ainda parte, né, de uma linha de base pré-pandemia muito aguda, e especialmente no aumento da informalidade ao longo do tempo e dessa informalidade para a população negra. Eu tinha até comentado uma frase que eu vi de um cineasta e jornalista que escreveu na Folha de São Paulo, David Wilson, ele falando sobre essa realidade da pandemia nos Estados Unidos. Ele disse que lá tem uma frase muito comum, que ele diz assim: quando a América Branca pega um resfriado, os negros sofrem de pneumonia. Então, aqui no país, já foi assim, sempre foi assim, e nosso receio, acho que nossa mobilização é para que essa realidade, com essa crise tanto sanitária e com repercussões econômicas tão importantes, elas não se abatam ainda mais para agravar as desigualdades raciais que temos enfrentado e procurado enfrentar aí ao longo do tempo. Então, eu acho que nós estamos deu um gancho muito bom para a gente conversar exatamente com o subsecretário Ezequiel Roque. Subsecretário, desde que começou a pandemia, que as atenções do governo, do parlamento,
todas voltadas para esse assunto, que é o assunto talvez mais importante no país agora, né? Eu comentei na abertura do programa sobre o Corona Voucher, e essa é uma política que atinge todos os brasileiros que estão numa situação mais crítica hoje. Eu queria saber especificamente em relação à questão racial, usando esse raciocínio de que existe uma tendência de que isso atinja de forma ainda mais aguda essa parcela da população que já vive numa situação pior, que é a população negra, são pretos e pardos. Queria saber o que a secretaria que o senhor integra tem feito, está planejando em relação a esse segmento da população, justamente para evitar que ganhos que foram obtidos lá atrás não se percam totalmente agora na pandemia. Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Nós sabemos realmente que a situação nacional, a situação em razão da pandemia, ela tem sido complicada, ela tem sido uma situação difícil para todos, e sabemos que quem mais sofre são os mais vulneráveis, né? Aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social e econômica. Nós sabemos e temos atentado para isso e trabalhado com algumas ações mais voltadas para esses grupos mais vulneráveis. A nossa Secretaria Especial, dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, tem atuado com um olhar muito intenso para a questão das populações mais vulneráveis. Eu faço aqui um recorte que o trabalho tem sido feito tanto para a nossa população negra no país, como para toda uma questão racial que existe com populações indígenas, populações quilombolas, populações ciganas. Hoje nós temos no país 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos atuado tentando melhorar a situação atual que existe e trabalhando com alguns propostas de projetos pós-pandemia, né? O governo federal designou, separou, né, esse recurso que é o auxílio emergencial, olhando para todas essas populações vulneráveis, e criou-se alguns instrumentos, como alguns planos de contingência, e um plano de contingência específico foi o plano de contingência para as populações vulneráveis, e nós estamos implementando esse plano de contingência e realizando as ações que nós temos hoje em vista. Hoje, as ações, em especial, elas estão sendo focadas na situação realmente de emergência, que é hoje a segurança alimentar, né? Hoje você vê famílias passando necessidade, passando fome, em razão da questão do isolamento social, da perda dos empregos, das vagas de emprego, né? Então, o foco está sendo nessa segurança alimentar e com projetos e planos para trabalharmos o pós-pandemia. Então, esse está sendo o nosso foco no momento agora, não só com o Corona Voucher, como tem sido amplamente divulgado, mas com várias outras ações também voltadas a combater essa questão dessa segurança alimentar, que é uma grande preocupação que nós temos agora no momento, né? A fome tem pressa, a fome não espera, e por isso nós estamos focando em ações como essa e trabalhando todo o planejamento para pós-pandemia, trabalharmos as outras políticas que já realizávamos, já tínhamos projetos sendo executados, mas que muitas mudanças terão que ser feitas para melhorarmos a situação dessa população. Deputado professor Josiel, o texto que eu usei na abertura do programa, ele diz que combater racismo, preconceito e discriminação, para isso não bastam políticas de cunho universalista, sendo necessário outro conjunto de políticas e ações. Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e já colocar aqui um comentário que chegou à participação do Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, ele de Anápolis, Goiás. Ele diz o seguinte: penso que uma forma de combater o racismo, não só no Brasil, seria ter um Papa negro, para começar um processo de conscientização no mundo. Já com relação à desigualdade socioeconômica, uma forma de começar a combatê-la seria a extinção de todos os tipos de cotas. Nos Estados Unidos, essa política vem diminuindo há muito tempo. Então,
pelo que eu entendi aqui, o Daniel pensa diferente do que pensa o pesquisador do IPEA. E o senhor, como teólogo, pode falar sobre se o Papa Negro seria uma ajuda ou uma solução. Bom dia a todos, é uma satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez, Maristela, e também com a minha grande amiga, deputada Silvia. Prazer estar com vocês, nosso secretário, a nossa irmã Tatiana do IPEA. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, em linhas gerais, o que a gente quer passar aqui nesse momento? Em primeiro lugar, todo problema que existe, todo fenômeno que se desencadeia dentro de uma sociedade, ele parte da premissa de uma má interpretação dos fatos. Se nós não conseguimos interpretar os fatos na íntegra, fica muito difícil de você apresentar uma solução. Tudo que tem aí hoje, ele gira em torno de uma falsa interpretação. Vamos começar aqui pela nomenclatura e pela definição dos entes humanos. A palavra negro vem do seu radical grego, que significa morto. Não é o negro, porque negro é o morto. Por isso que existe necrofilia, existe necrotério, é da onde vem a palavra grega necro, negro, morto. Nós não somos mortos. Segundo, preto é cor. Nós somos afrodescendente ou afroétnico. E aí eu estou falando de raça, não de cor. Eu estou falando de raça humana. Esse é o primeiro princípio. A partir do momento que a gente traça essa linearidade, a gente já começa a desmistificar uma série de coisas. Se o Papa vai ser da cor isso ou da cor aquilo. Eu quero saber se o Papa é humano. A cor é o que menos interessa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que enxergar a questão desses 3 Brasis que a gente vive, que é um Brasil com cara de Haiti, é um Brasil com cara de Bélgica e um Brasil com cara de Alemanha. E aí eu estou dizendo para você aqui, Maristela, olha comigo esse olhar agora aqui semanticamente. 52% do PIB nacional está concentrado no sudeste do Brasil, que só tem 4 estados. Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Outro dado assustador, Maristela. 2% dos mais ricos do Brasil concentram 28% da renda nacional. Será que não está na hora de distribuir essa renda? Então, o que nós precisamos hoje entender é o seguinte: nós já temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós já temos os institutos, as autarquias e a fundação que nos oferece os dados. O que precisa hoje no Brasil? Um plano nacional de enfrentamento à desigualdade, funcional, e que seja uma agenda de país. É isso que falta, porque já tem tudo. O que falta hoje é fazer funcionar. Desculpa o termo que eu vou usar. O que falta hoje é vergonha na cara. Que a gente já tem tudo. Já tem os dados pelos institutos de pesquisa, já temos as autarquias que funcionam, já tem as ONG, tem os 3 poderes constituídos, tem a Carta Magna, a Carta Áurea, a Carta Constitucional, que diz que o Brasil é um Estado de direito, não é um Estado de favor. O que falta hoje? Um plano nacional, uma agenda nacional debruçada em cima do seguinte. Desculpa aqui, deixa eu fazer uma analogia. Moisés não tinha as 10 prioridades nos mandamentos? Tem muito problema aqui no meio dos hebreus. Vamos elencar aqui os 10 mais, o decálogo. Nós temos que elencar os 10 mais, qual o decálogo para acabar de vez com essa questão da desigualdade. Isso que o Brasil vai ter que seguir, porque isso é uma agenda nacional, é um plano nacional. É isso só que falta, e a partir desse plano executar, só. E aí acaba toda essa questão de diferença regional, Norte-Sul, Nordeste, né? O Sul rico, o Nordeste com seus 9 estados padecendo, o Norte com problema, o índio abandonado. Outra coisa também que a gente tem que ver é a questão da palavra índio, indígena, da onde tem um radical indigente, o que não tem direito a nada. Tem que mudar essas coisas. Até a forma de tratar o ser humano tem que ser mudada no nosso Brasil, amado e querido Brasil. Agora, o que eu vejo que falta hoje, essencialmente, é um plano nacional, incluindo os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sentar os 3, fazer um plano nacional. Esse plano nacional vira uma agenda
propositiva e resolutiva para a nação. E aí, em pouco tempo, a gente muda esse cenário. E parar com essa questão de que dá uma migalha ali, dá uma migalha aqui, porque eu chamo isso aí de pandemia silenciosa. E o corona veio trazer à baila uma pandemia silenciosa que sempre existiu entre nós e que estava oculta, elíptica e indeterminada. E que o corona serviu como uma ressonância magnética ou uma tomografia. Está aqui o raio-x de vocês. Tomem vergonha. Muito obrigada, deputada Silvia Cristina. A senhora é de Rondônia, e eu falava na abertura do programa, não sei se a senhora chegou a ver na hora essa parte que eu estava apresentando, que quando a gente olha a região norte do Brasil, 61% dos trabalhadores da região norte negros trabalham na informalidade. É a região do Brasil onde esse percentual é mais gritante. Então, eu queria ouvi-la em relação a essa questão da desigualdade racial e da desigualdade social de forma ampla, como foi colocado pelo professor Josiel, se o que a gente tem que fazer, né? E quando eu falo a gente tem que fazer, eu falo no Estado como um todo, o governo como um todo, como disse o professor Josiel, e mais especificamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, onde nós estamos, em relação a políticas públicas para diminuir essa desigualdade, sobretudo a questão racial. Nós não estamos ouvindo, a senhora está sem áudio, eu acho. Ok. Muito bom dia, Maristela. Agora sim, cumprimentar o querido professor e deputado Josiel, já estivemos em outros debates, cumprimentar a querida Tatiana do IPEA, uma pessoa que eu tenho maior estima, nosso querido Ezequiel, do Ministério, e dizer que realmente, né, inclusive neste momento eu estou em Jaru, é uma cidade interiorana do estado de Rondônia, e vivemos essa triste realidade, né? Somos a maioria, mas infelizmente com relação às chances e estar em lugares que nós merecíamos um pouco mais de destaque, nós não estamos, né? Eu penso que nós temos algumas leis garantidas, inclusive com relação à discriminação, mas com relação ao trabalho propriamente, para que dê mais oportunidade a todas essas pessoas que ficam à margem, infelizmente, que muitas das vezes estão concorrendo a um trabalho, né, esses que não são via concurso público, mas por contratação. A gente sabe ainda que, apesar de estarmos no século XXI, nós temos essa discriminação com relação à cor, e isso nos entristece bastante. Eu creio que antes ainda de entrar nessa questão do que nós podemos fazer enquanto poderes, o meu sonho de consumo, e vamos dizer assim, que eu acredito que seja de todos os pares que aqui estão nessa sala, nessa live tão importante da TV Câmara, é que o preconceito não existisse. Há poucos instantes, ouvindo o professor Josiel, a Tatiana, o Ezequiel, nós ouvimos palavras realmente de conforto, porque ainda se discute tanto sobre o tema, mas o preconceito ainda ele impera na maioria dos lugares. E olha que não poderia ser assim na região norte, já que somos em maioria. Mas é isso que nós vivemos. Isso é uma verdade do preconceito que impera, que nós não gostaríamos que fosse assim, mas que temos que agora, infelizmente, não pela conscientização, que nós queríamos que fosse diferente, mas, como o professor Josiel mesmo falou, um plano, né, de enfrentamento ao preconceito, à discriminação racial, não deveria ser dessa maneira, mas infelizmente se não fosse as cotas garantidas para as comunidades negras, infelizmente muitos dos nossos irmãos não estariam em faculdades, em outros locais de destaque, porque infelizmente nós não teríamos essa oportunidade de estar nos valendo, mas pela nossa capacidade, mas não porque um é branco, o outro é negro, infelizmente. Eu penso que na Câmara, e eu, professor Josiel, já debatemos esse tema outras vezes, nós ainda podemos fazer mais. É claro que os outros colegas, eu estou no meu primeiro mandato, já nos garantiu questões importantes, como a cota, que já falei, com relação às penalidades que nós temos, inclusive no Código Penal, mas garantir que, de fato, essa informalidade ela não seja tão grande. E aí essa distribuição de renda que ela maltrata, que ela, infelizmente, acaba valorizando muito mais os brancos, e isso não é de agora, mas isso prevalece para que, de fato,
essa igualdade que a gente tanto luta e que tem os órgãos, as ONGs, os movimentos que são tão importantes, o Ministério que tem aí sido parceiro para que essa união de forças ela se une para que muito em breve nós possamos dizer, tudo bem, a região norte tem quase 70% de negros, mas em sua boa maioria estão tendo oportunidades, e é o que nós não estamos tendo ainda, infelizmente. É bom lembrar sempre, às vezes a gente perde, à medida que as leis vão sendo aprovadas, a origem dessas leis, né? O Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, ela é uma lei que é originária do projeto de lei do Congresso Nacional do senador Paulo Paim, um senador negro. Então, talvez este seja um caminho também, né? O Brasil, os negros, os pretos e pardos serem mais representados no Brasil. E aí eu quero entrar, então, num ponto que sempre que a gente fala de desigualdade no Brasil, seja desigualdade de maneira geral, como trouxe o professor José, ou seja na questão racial, a gente entra na questão da educação. A educação como forma de resolver, né, ou de minimizar, ajudar a minimizar todos os problemas, o caminho, né, a solução para todos os males. Então, vamos ver uma arte aqui que mostra o seguinte: o nível de ensino frequentado, segundo a PNAD contínua de 2018, do IBGE, por estudante de 18 a 24 anos em 2018. Então, quando a gente observa a população branca, a gente vê que 78,8%, ou seja, 79%, pode-se dizer, está em nível superior. 14, 15% está no nível médio. Quando a gente olha a população preta ou parda, a gente vê que esses números mudam muito. Nível superior, a gente tem quase 56%, ou seja, mais de 20 pontos percentuais de diferença em relação à população branca. E em relação ao nível médio, a gente tem 29,6%. E esses outros que estão em azul, é educação, né, alfabetização de jovens adultos e mesmo ensino médio de quem está fora da correção, né, do ponto correto de idade e escolaridade. Então, o que a gente observa é que, em relação à educação, apesar do esforço que foi feito em relação às cotas, ainda existe uma desigualdade muito grande. Então, eu volto a conversar com a pesquisadora do IPEA, Tatiana. Tatiana, em relação à questão educacional, eu queria, até trazendo a experiência internacional, se você puder trazer para a gente, o que efetivamente pode ser feito de políticas públicas para minimizar, para resolver esse quadro? Eu acho que a questão da educação, ela traz aqueles dois elementos, né, das políticas universalistas e das políticas afirmativas de uma forma bem contundente. Eu gosto de pontuar, né, trazer como exemplo uma meta, a meta 12 do nosso Plano Nacional de Educação para 2024, que termos 33% da população nessa faixa etária que você trouxe, de 18 a 24 anos, frequentando ou concluir com o ensino superior concluído, né, que é chamada da frequência ajustada no ensino superior. Aí o que eu sempre comento, para a população, é uma política universal, né, a política de acesso à educação, a política universal. Para a população branca, essa meta já foi alcançada, a meta de 2024 já foi alcançada. A gente tem 36% da população branca de 18 a 24 anos, ou em 2018, né, com base nesses mesmos dados, ou frequentando, ou já com nível superior concluído. Quando você pega para a população negra, esse percentual é apenas de 18,3%. Então, estamos muito longe ainda da meta. O que eu quero dizer, trazendo esse dado de realidade, é que a gente só vai alcançar o desenvolvimento juntos, né? Tanto em termos das políticas universais, sem focalização, essas políticas elas precisam ter um recorte racial, uma preocupação racial. Então, por que não chegamos juntos nessa meta? Por que temos essas duas populações andando de forma com esse abismo social tão grande? Então, as políticas públicas, tanto
de desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, entre outras, elas só vão ser efetivas para todos se todos puderem caminhar juntos. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar tanto com a importância de a gente ter dados desagregados por cor e raça, para que essas desigualdades elas sejam explicitadas e para que os gestores públicos em todos os níveis eles possam ter consciência de onde se precisa atuar de uma forma mais incisiva para que cheguemos todos juntos. Nesse contexto de pandemia, da mesma forma. Né? E mesmo que a gente tenha políticas para todos, se a gente não identificar onde aqueles que já vivem em condição mais vulnerabilizada não estão conseguindo ser atingidos, a gente não vai conseguir avançar e passar dessa situação de uma forma conjunta. Agora, Tatiana, você teria alguma coisa assim, que a gente possa pontuar especificamente que possa ser feito em relação, por exemplo, ao ensino médio? Porque nas universidades, né, tudo começou aqui em Brasília, inclusive na Universidade de Brasília, mas foi um processo que foi parar na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, né? Mas é sempre bom lembrar que, para as pessoas que talvez não saibam desse detalhe, não basta a pessoa ser negra para conseguir a vaga na universidade. Ela tem que ter nota, ela tem que ter nota de corte, assim como nos concursos públicos, tem que ter nota de corte, né? Mas, para isso, precisa ter um ensino médio melhor. Dá para sair, né? Precisa para trás. O que pode ser feito para trás? Aproveita que nós estamos com 2 deputados federais aqui na bancada com a gente. Bom, então eu acho que a gente ter como meta essas avaliações sempre com foco na questão racial, né? Sempre me debato nas dificuldades, às vezes, que a gente tem nos próprios dados de subnotificação da questão racial, que nos impede de fazer uma avaliação mais constante. Eu acho que todas as políticas públicas elas deveriam ser apresentadas em termos de relatório, em termos de avaliação, em termos de controle social também com esse recorte, para a gente ver se, como aqui no dado que eu falei, a gente não está atuando com um abismo social muito grande. Em relação à questão das ações afirmativas, é importante colocar, assim, por exemplo, quando a gente fala ação afirmativa no ensino superior, que é fundamental, eu acho que os ganhos são inegáveis, como você mencionou, a própria avaliação de constitucionalidade e de necessidade né, como uma ação desejável, como pelo Supremo, avaliações de opinião pública e tal, eu acho que a gente conseguiu avançar muito em relação a isso, mas a gente está falando, por exemplo, só de uma parte do ensino superior, né? O ensino superior público federal, o ensino superior público é menos de 30%, acho que é atualmente 25% público, e federal uma parcela disso, que acho que chega em torno mais ou menos de 15% do ensino superior como um todo. Então, e quando a gente fala da escola, a gente está falando de metade dessas vagas, e metade com o recorte que a gente tem para a escola pública, e dentro da escola pública para a questão da população negra. Então, tem uma série de outras medidas, como você falou, em termos de regularização do fluxo no ensino médio, que são fundamentais e de democratização, no caso, nesse nível educacional. Em relação ao ensino médio, até algumas pesquisas, inclusive essa última do IBGE, ela traz 2 informações importantes sobre o motivo do que as pessoas abandonam o ensino médio. Então, muitos para trabalhar em busca de renda, e a gente volta para a questão econômica também. E quem fica para trás, né, nessa conclusão, e que não acaba chegando nesse patamar, é a população negra, jovens, principalmente jovens homens negros também. Então, eu acho que políticas para a gente dar condições para que nossos jovens, né, tenham condições de se sustentar, inclusive dentro da escola, garantir renda, não precisa abandonar a escola para ajudar em casa, ajudar na renda ou tomar conta dos filhos, ela é fundamental para resolver esse fluxo, fora a questão da própria qualidade e da estruturação do ensino público. Secretário Ezequiel Roque, eu estava olhando um estudo do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Segundo o levantamento do INESC, no plano plurianual de 2012 a 2015, havia 18 programas que citavam os públicos negro e quilombola.
no plano plurianual 2016 a 2019, feito ainda no governo Temer, isso caiu para 11. E segundo o INESC, nesse PPA 2020-2023 não existe nenhuma menção à população negra e quilombola. Eu queria saber o porquê disso e queria saber se a área de educação não seria uma área a merecer uma especial atenção nas políticas públicas para minimizar essa desigualdade por parte do governo federal. Maristela, eu vou responder essa pergunta, mas eu gostaria de cumprimentar a deputada Silva Cristina, que é de Rondônia. Eu também sou de Rondônia, eu sou um carioca que vivi mais tempo da minha vida em Rondônia. Eu conheço muito bem o estado de Rondônia, amo muito aquele estado, tenho meus filhos rondonienses e é um prazer estar nessa entrevista junto com a senhora. Maravilha. E quando vier, eu faço questão de te receber, viu, meu querido? Vai ser um prazer, deputado, um prazer muito grande. Amo muito de Paraná, cidade muito linda. É a cidade que eu moro. Isso, parabéns. Obrigado. Eu morava em Porto Velho. Eu gostaria só antes de responder sobre a situação do plano plurianual, eu gostaria de falar com o deputado Josiel. Deputado Josiel, a sua ideia é excelente, né? Eu penso que todos nós temos que trabalhar com esse objetivo, né? O Estatuto da Igualdade Racial, né, a Lei 12.288, 2010, eu acho muito, muito forte, e eu sempre cito esse artigo 2º, porque eu acho que nós temos que atentar para esse artigo 2º de uma forma muito, muito forte, que diz, o artigo 2º diz sobre que é responsabilidade, é dever tanto do Estado como da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, né? Então, essa igualdade de oportunidade é o que temos trabalhado e que temos que trabalhar constantemente para podermos ter esse equilíbrio de igualdade racial no nosso país. E a gente não vê isso com o passar dos anos, a gente vê realmente uma desigualdade que ocorre normalmente e que realmente a população que difere, né, de uma grande maioria, muitas vezes, ela geralmente não possui esse direito garantido da igualdade de oportunidade. Nós temos trabalhado com esse foco, com esse objetivo. E a igualdade de oportunidade aqui do artigo 2 do Estatuto da Igualdade Racial, ele diz que é independente da etnia, independente da cor da pele do indivíduo, né? Então, é um direito que nós temos que garantir. Quando o deputado Josiel falou sobre a proposta do Plano Nacional, né, para trabalharmos essa questão da igualdade racial, eu só gostaria de esclarecer, deputado, que a sua ideia é uma excelente ideia que nós vamos trabalhar agora focando um pouco mais nessa nova proposta que o senhor fez, porque nós já temos hoje, desde 2009, na verdade, né, pelo decreto 6.872, de junho de 2009, foi implantado o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ele é conhecido muito como Planapir, né? Esse Planapir se criou um comitê de articulação e monitoramento do Planapir. Só que esse Planapir, ele não é composto pelos 3 entes. Então, a sua proposta é uma novidade interessante, que eu achei muito interessante realmente. E o Planapir, ele trabalha, né, no objetivo dessa Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que foi implementada pelo Decreto 4.886, de 2003. Então, todos eles foram criados, né, com base no Plano de Ação de Durban, né, daquela 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, que ocorreu e todos nós conhecemos. Então, nós temos um arcabouço jurídico, nós temos um instrumental de planos muito bom para ser implementado no Brasil. O que nós precisamos, eu acho que é muito bem que a doutora Tatiana falou, sobre estarmos juntos nessa conquista. Então, se nós trabalharmos junto essa conquista, eu acho que isso é importante, trabalharmos um debate amplo, e isso eu acho muito bom, porque geralmente quando se vai para um debate sobre questões como essa, existe um debate mais político, um debate mais ideológico, um debate mais de... Na verdade, não diria nem debate, acaba sendo um ataque. Eu já fui em várias audiências, tanto na Câmara como no Senado, e tanto em universidades, e acaba se saindo a um problema realmente de ressentimento muito grande
quando se trata de assuntos como esse, quando se fala sobre questões raciais. E nós não podemos continuar nessa luta, nessa guerra, porque é responsabilidade nossa garantir essa oportunidade, essa igualdade de oportunidade. Não é responsabilidade só do Estado, mas é de toda a sociedade essa garantia. E nós não vamos conseguir fazer isso se não for num debate inteligente, se não for num debate com respeito, e crescermos nessa política. Muita coisa precisa ser feita ainda. Nós temos realmente um arcabouço jurídico muito bem feito, planos muito bem elaborados, que precisam, claro, com certeza, sempre serem adaptados, trabalhados, novas ideias precisam surgir. Nós temos hoje colegiados que defendem a pauta, como nós temos no nosso governo, nós temos o Conselho Nacional de Igualdade Racial, que é um conselho formado por vários representantes da população negra, que nós temos trabalhado junto com esse conselho nas políticas, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, conhecido como CNPCT. Então, são situações como essa que nós precisamos trabalhar. Em relação ao PPA especificamente, alguma coisa, não? Vou passar para o professor José. Desculpa, só em relação ao PPA, o que aconteceu? Nesse ano, foi decidido pelo governo federal que trabalhássemos de uma forma mais ampla, para que você não ficasse restrito a situações orçamentárias e ficássemos presos no nosso planejamento. O que aconteceu? Quando o PPA ele foi elaborado dessa forma mais ampla, sem constar, sem designar exatamente o destino, nós temos uma liberdade maior para executar a política. Então, a proposta foi dar liberdade ao gestor de executar qualquer política e de ser mais fácil na execução desse orçamento. Então, é simplesmente isso. Não é que se deixou para trás, tanto que o trabalho das políticas estão sendo cada vez mais intensos. Está se trabalhando políticas nessa questão da igualdade racial, de forma eu tenho elencado várias ações que estão sendo feitas, mas foi simplesmente uma questão técnica, proposta pelo governo para facilitar a execução do orçamento. Ok, obrigada. Deputado professor Josiel, eu estou muito preocupada que a gente tente sair daqui com algumas coisas mais palpáveis, mais concretas. Então, eu vou dar aqui algumas ideias para ver o que o senhor acha, se isso pode acontecer, se é o caso. Por exemplo, Sistema S. É possível fazer alguma coisa direcionada no Sistema S, na linha do que a Tatiana estava dizendo? O estudante, se ele tiver que sair da escola para trabalhar no ensino médio, muitas vezes até no ensino fundamental, ele não tem como sequer conseguir atingir a condição de ser cotista na universidade pública. Sistema S, é possível fazer algo nessa área? Cursos gratuitos, não só cursos gratuitos, reserva de vagas, mas também nos cursos pagos que tem no Sistema S, que capacita muitos técnicos para trabalhar no Brasil. Política de contratação nas empresas, políticas afirmativas de contratação nas empresas com incentivo fiscal. O que o senhor acha que praticamente pode ser feito para diminuir essa desigualdade racial? Em primeiro lugar, a gente quer voltar de novo àquele entendimento dos 3 Brasis: o Brasil-Haiti, o Brasil-Bélgica e o Brasil padrão Alemanha. E isso nós temos que ter essa visão para que haja uma correção. O segundo ponto nós falamos sempre na questão do direito. E direito, para mim, é igual chuva e sol. Quando vem para todos. Você não vê chover para a Mata Atlântica e não chover para a Floresta Amazônica. Quando a chuva vem, ela vem para todos. Você não vê o raio do sol brilhar só no sul do país. Ele brilha também no centro-oeste, no nordeste, no norte e no sudeste. Então, direito é igual a esses 2 fenômenos da natureza, a luz solar e a chuva. Ele tem que vir para todos indistintamente. Porque o que tem que sair dessa pauta é a questão raça. Raça só existe uma, que é humana. Isso é provado cientificamente pela teoria, não, pela prática apresentada do monogenismo étnico, de que nós temos uma raiz monogênica única. É isso que tem que voltar à baila no nosso Brasil. Agora, o que eu falo do Sistema S é o seguinte: o Sistema S não seria uma solução. Senai, SESC, etc. Seria mais um, mas não seria o.
ou é o direito da população brasileira que está debaixo desse teto chamado nação, que está sob a guarda de uma Carta Constitucional Magna 88, e que essa carta diz que o nosso país não é um estado de favor, não é um estado desculpa o termo, de migalha, é um estado de direito. E quando eu falo desse plano nacional de enfrentamento à desigualdade no que tange à distribuição dos direitos, eu estou falando de uma agenda desse país que compõe os 4 presidentes. Nós temos o presidente do Senado, nós temos o da Câmara, nós temos o presidente do Supremo e temos o presidente da República. Esses 4 vai chamar a sociedade civil para que esse plano seja elaborado em curto prazo, para que não seja uma coisa muito delongada, e apresente essa pauta para seguir essa agenda nacional que hoje nós não temos. Se você não tem um plano que as pessoas não estão debruçadas nele, resultado não acontecerá. E aí você pode perguntar, mas professor, esse plano estaria calcado em cima de quê? Eu vou falar aqui da trilogia, 3 coisas em 1 minuto. Ponto número 1, o poder econômico do nosso Brasil. Nós temos um PIB bastante elevado. Aí você já tem a riqueza nacional. Segundo ponto, como distribuir essa riqueza de forma equânime, sem iniquidade, mas com equidade no território nacional. E terceiro, educação de verdade, porque a educação no Brasil hoje é uma mentira. Educação de verdade, eu estou falando de conteúdo programático, grade curricular e proposta pedagógica. O conteúdo programático é fraco, a grade curricular não é respeitada e o aluno sai lá com o diploma na mão sem aprender nada. Então, esse plano passa por essa trilogia. Primeiro, a renda nacional, produto interno bruto, quanto que é? Vamos fazer uma divisão regional? Segundo, distribuição, como distribuir isso de forma equânime? E terceiro, sair desse submundo de educação pseudo e partir para uma educação de verdade, o que vai ferramentar a sociedade a buscar o próprio caminho, porque educar é emancipar e dar o direito do cidadão escolher o que ele quer ser. Eu não posso ter um Estado que escolhe o que eu vou ser. Olha, você vai ser pelas cotas, você vai ser geógrafo, você vai ser historiador, mas médico você não pode, neuro você não pode, arquiteto você não pode, engenheiro você não pode, advogado e promotor. O Estado não tem que escolher para mim. O Estado tem que me dar a ferramenta que se chama educação para eu, enquanto cidadão, ser emancipado por ela e escolher o caminho que eu quero seguir de acordo com a minha tendência natural, vocação que eu tenho de escolher e exercer o dom que eu tenho, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito já está intrínseco na alma de cada ser humano, e cada um vai usar dessa prerrogativa para exercer aquilo que aprendeu. Aí a gente vai entender que realmente estamos combatendo aquilo que se chama iniquidade nacional, que é uma vergonha. Eu volto a dizer, vou terminar aqui, a mãe da violência é a desigualdade, a mãe do terrorismo é a opressão, o oprimido de hoje será o opressor de amanhã. Então, nós temos que estar alerta para isso, que parte da grande violência está diretamente ligada a essa iniquidade nacional, essa desigualdade nacional. Deputada Silvia Cristina, eu queria ouvi-la em relação a 2 pontos que foram colocados aqui pelo professor Josiel e também pelo secretário, essa questão de um trabalho amplo, de uma visão ampla, inclusive no que ele disse em relação ao PPA, a estratégia que foi adotada em relação ao PPA. Mas um elemento que é o seguinte, volta a se falar no Brasil muito em renda mínima permanente. O próprio presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, diz que esse assunto precisa ser discutido. Nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter defende a concessão de valores suplementares para a população negra, como reparação pela colonização, escravização e encarceramento em massa, que são 3 problemas que a gente também tem no Brasil em relação à população negra. Então, nessa linha do que pode ser feito praticamente, a senhora acha que pode ser feito algo nessa linha que está sendo discutido nos Estados Unidos, ou ao menos proposto? Ou a ideia é que seja feito amplo, como o deputado professor Josiel e o secretário defendem? Eu acredito que, nesse caso, é possível fazer sim, porque o que acontece? Quando os negros não têm possibilidade de estar nos mercados de trabalho, mas se profissionalizar, é porque eles precisam trabalhar
muito, porque ganham pouco, não são valorizados especialmente, e a questão da intelectualidade deles, infelizmente, demora a chegar mais, porque eles trabalham mais cedo, até para sustentar as famílias, os salários são menores, então tem essa problemática. Com relação à política de rateio melhor com relação à renda, e até a questão que você sugeriu aí, e que está sendo feito em outros países, isso temporariamente, porque seria basicamente tipo uma bolsa, né, se podemos colocar assim, uma bolsa de ajuda, mas o que nós gostaríamos mesmo é que essa política de rateio com relação à questão monetária, né, e a igualdade financeira para todas as pessoas, independente de suas cores ou de suas raças, ela deveria ter sido levada mais a sério anteriormente. É claro que nós estamos agora tentando recuperar o tempo perdido, porque, infelizmente, nós continuamos ainda a bater na mesma tecla, mas eu penso que seria um passo a ser dado para ver o resultado que poderia, sim, ser positivo. Seria diferente do que nos Estados Unidos, em outras localidades. Nós ainda temos que trabalhar um pouco mais e trabalhar juntos, porque os poderes em si, as ONGs que nós temos aí, pessoas realmente voltadas e de movimentos que eles são importantes, conselhos que valorizo bastante, até porque são eles que levam a voz para que nós possamos ouvi-los nos lugares que nós estamos, eu, professor Josiel, na Câmara, aí tem o Ezequiel no Ministério, aí tem a doutora Tatiana no IPEA, e, enfim, né, o que nós estamos fazendo e aquilo que poderia ser feito. Poderia sim, mas lá na frente a gente realmente entrar juntos para fazer uma avaliação, porque em lugares diferentes podem ter soluções também diferentes. O que for feito lá pode ser feito aqui, mas com uma certa moderação, até porque eu penso que no Brasil nós precisamos avançar muito. O PPA, que infelizmente nós não temos essa atenção, a partir de agora mudar, né? Nós participarmos mais efetivamente, porque nós sabemos e vivemos isso na prática, de poder fazer essa sugestão, trabalhar juntamente com a ministra Damares, professor Ezequiel aí, enfim, também para poder dar essa solução que ela ainda não chegou. O preconceito existe, a discriminação racial, o rateio das rendas, infelizmente, nós sabemos que a informalidade, que já foi citada aqui nessa live, ela impera porque os negros, infelizmente, eles demoram mais se formar e, de acordo com alguns requisitos para que ele possa ganhar um pouco mais, ele vai demorar mais, porque ele trabalha mais cedo, ele, infelizmente, chega numa universidade mais tarde e muitas vezes nem chega porque tem que cuidar das suas famílias, e aí essa realmente é uma realidade que, infelizmente, já impera há anos. Mas a sugestão que foi dada, ela pode sim dar certo, agora com uma avaliação específica após um determinado momento que já estiver valendo, e eu penso que nós, enquanto deputados, enquanto poder legislativo, nós devemos sim dar essa atenção e discutir isso com o presidente, para que muito em breve nós possamos dar soluções efetivas, que é o que nós estamos precisando ainda, a mais do que já foi feito, que é a valorização, o estatuto, as leis, mas colocar na prática algumas questões que ainda não têm feito diferença para a classe negra. Até porque, muitas vezes, mesmo quando se chega a toda essa situação de igualdade, de escolaridade, tudo, ainda tem que se enfrentar o racismo e o preconceito, né? Senhores, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a pesquisadora do IPEA, Tatiana Silva. Muito obrigada, Tatiana, por sua participação no nosso debate. Posso falar? Eu quero agradecer também. Agora eu quero dizer assim, que a gente só
consegue desenvolver um plano e algumas outras medidas se a gente partir de um diagnóstico baseado em evidência. Então, a gente tem evidências hoje que a clivagem racial, que a questão cor importa e a questão de raça tem importado e tem sido um determinante social das desigualdades brasileiras. Então, todo o plano de combate às desigualdades ele tem que se basear e trazer essa questão como central, porque se a gente está discutindo um racismo estrutural, a gente não pode só se basear em políticas pontuais, né? A questão do racismo e da promoção da igualdade racial, ela tem que perpassar, ser transversal em todas as políticas, independente de também adotarmos medidas como ações afirmativas que são fundamentais. Então, e um outro elemento é a gente trazer o controle social, né? Então, é preciso dar visibilidade aos dados de desigualdade raciais, é preciso que isso esteja espelhado no PPA, também, que não só nesse momento, mas já tem algum tempo que a gente tem tido essa dificuldade de ter essas visibilidades, esteja espelhada na avaliação das políticas públicas, porque a gente não vai alcançar políticas efetivas se a gente não considerar um cenário em que pretos e pardos, eles vivem em condições socioeconômicas totalmente precárias em relação e desiguais em relação à população que se autodeclara branca. Então, acho que a gente partindo dessas evidências, desses diagnósticos que temos consolidados tanto no IPEA, no IBGE, como na Câmara, em série de outros debates, a gente vai conseguir avançar para discutir estruturalmente um problema que é estrutural, histórico e fundamental para a gente combater qualquer tipo de desigualdade no país. Obrigada. Professor Josiel, PSL do Rio de Janeiro, muito obrigada também por sua participação no nosso programa, no nosso debate. Eu quero agradecer muito ter estado aqui com a minha querida amiga Silva, parlamentar. Silva, Deus te abençoe cada dia. Nosso querido Ezequiel, um prazer. Mando um grande abraço para a nossa ministra, a minha querida irmã pesquisadora Tatiana, e você, Maristela, que está sempre dando essa voz para a gente. Eu volto só a dizer aqui mais uma vez, em 30 segundos, nós precisamos encarnar a visão do direito. Quando nós encarnarmos a visão do direito, direito no sentido mais pleno da palavra, direito, é direito seu ser respeitado, é direito seu estudar em escola que ensina de verdade, não que simplesmente cumpre carga horária, é direito seu usufruir daquilo que o seu país tem, porque você é cidadão dessa nação. Aí acaba de vez essa questão da discussão em detalhes de alguma ponta. Nós precisamos encarnar que o Brasil é um Estado de direito e que todos os brasileiros debaixo desse teto, sob a égide dessa Constituição, têm seu direito. Muito obrigada. Secretária Ezequiel Roque, muito obrigada também por sua participação no Expressão Nacional. Bom, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu estava aqui preparado com tanta coisa para poder a gente discutir, debater e falar, mas realmente o nosso tempo é curto, né? É pena que nós temos pouco tempo para falar sobre tudo isso, mas assim, nós temos problemas no Brasil, graves problemas sociais que precisam ser enfrentados, precisam de enfrentamento. Nós precisamos dar essa atenção especial a toda essa questão racial que nós vivenciamos. E até a proposta que ia falar sobre o Sistema S, eu tinha até a proposta dos digníssimos deputados para nós trabalharmos a alteração do artigo 4º, né, da Lei 12.711, 2012, que eu acho bem interessante, porque essa lei das cotas, ela dá o direito à questão dessa cota para as universidades e para o ensino técnico de nível médio. Aí já não entra a questão quando você trabalha com o Sistema S. E é importante a formação profissional também. Eu vim de uma época onde a formação profissional era muito importante, o que me fez chegar até hoje, onde eu estou, foi essa formação básica pelo Sistema S. Então, é uma proposta aí até que eu acho que é interessante a gente trabalhar, a ampliarmos mais. Nós estamos em fase de reformulação dessa lei, estamos trabalhando num relatório junto com o Ministério da Educação para reformularmos a Lei 12.711, e eu creio que nós podemos aprimorar mais ainda essa questão de cotas. Eu chamo a lei de cotas raciais, eu penso que é mais uma lei de cota social do que de racial, porque o foco é na questão social. Eu agradeço muito. Gera uma outra expressão nacional, se é social ou se é racial.
Deputada Silvia Cristina, muito obrigada por sua participação também no nosso programa, no nosso debate. Obrigada, Maristela. Um abraço carinhoso para o meu querido Josiel, deputado atuante, Tatiana, Ezequiel, e nós estamos aí para contribuir. São esses debates que nos fazem mais fortes e nos colocam sempre mais à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Expressão Nacional.